Já estamos de volta com Hora Geral e aqui a meu lado o doutor Rodrigo Julião, presidente da OAB Subseção de Santos. Meu amigo Rodrigo Julião. Bom dia, Douglas. Você fala assim, doutor Rodrigo Julião? Você é muito jovem, pô, né? Obrigado pelo jovem. Mas é uma pessoa respeitada na cidade. Eu quero publicamente parabenizar o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da OAB na Subseção de Santos e deixar bem claro também, Rodrigo, a importância da OAB na cidade de Santos. Eu digo cidade de Santos que é a subseção que você responde. Eu sempre vejo em alguns adesivos, né? Consulte sempre um advogado. E é importante, as pessoas às vezes não querem lutar pelo seu direito, acham que não vale a pena e tudo mais, mas é sempre através de uma procuração de um advogado que você consegue ver o seu direito garantido. Mas o advogado, ele só não luta pelo direito do cidadão. Existem outras prerrogativas do advogado. Eu queria, nessa oportunidade, que você esclarecesse aos telespectadores. Bom dia, Douglas. Bom dia aos telespectadores. Sem dúvida nenhuma, a Subseção de Santos é a segunda subseção do Estado, uma das maiores, uma das mais importantes subseções do país. 81 anos. 81 anos esse ano, são quase 8 mil inscritos, lutando sempre em prol das prerrogativas, valorização do advogado, em prol da comunidade santista. Temos inúmeros projetos que envolvem a área de cidadania, atendimento à população aqui em Santos. Estamos procurando fazer uma gestão muito democrática e participativa também com os demais poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. E com muita alegria que eu tenho a honra de estar aí com quase 1 ano e meio de mandato representando uma subseção tão importante. Sim. E uma advocacia tão prestigiada no cenário nacional. Agora, Rodrigo, recentemente, e eu acho que isso interessa muito ao público, telespectador e à população de Santos, um convênio entre a Prefeitura e a OAB, a Subseção de Santos. Que convênio é esse e quem vai ter aí essa grata surpresa de participar nesse convênio? É uma luta nossa, desde o ano passado, que estamos tentando, junto ao Poder Executivo, a renovação do nosso convênio, que é o chamado CADOG, E nós temos aqui um trabalho desenvolvido de forma excelente pelo atual coordenador, o Fábio Solito. Gostaria de mandar um abraço para o Solito e para todo o pessoal vinculado à Prefeitura que está nos ajudando nessa transição. Nosso projeto não é esperar o cidadão vir ao centro, ao CADOG, procurar os seus direitos, mas sim levar esses direitos aos bairros mais carentes, aos bairros mais necessitados. Eu acho que a Ordem tem uma participação efetiva na tutela jurisdicional, nós representamos o cidadão em juízo, então esse é o nosso grande projeto, mostrar junto com a Prefeitura de Santos, de forma pioneira no Brasil, levar aos bairros mais necessitados, à população mais carente, um atendimento de forma digna, um atendimento com perfeição, que estamos procurando também aperfeiçoar tecnicamente os advogados do CADOG, seja com cursos, palestras, eventos. E é um desafio que está no futuro bem próximo, se Deus quiser. Esse ano ainda teremos a renovação e aprovação do novo convênio, que será com certeza de forma melhor a prestação jurisdicional, não só a população carente, mas também o advogado conveniado. Agora, o importante do CADOG, desse convênio junto com a OAB, é justamente que vocês vão de encontro à população. Sem dúvida, sem dúvida. Os morros estão sendo contemplados também, a Zona Noroeste, que às vezes a gente pensa Santos só a orla. Não, Santos é mais do que a orla, eu sempre falo isso. A nossa proposta para o atual prefeito foi de reformulação total do convênio. Não esperaremos mais apenas o cidadão vir ao CADOG, nós iremos levar a população, inclusive com projetos também agora que não tinha no convênio anterior, de regularização de área urbana. Então, aquela pessoa que mora num determinado local, não tem sua casa devidamente regularizada, excelente. Vamos, via Prefeitura, OAB, tentar regularizar essas áreas também. Muito bom. Agora, Rodrigo, vamos falar um outro aspecto. Qual a posição da OAB? E aqui eu sei que você responde pela Subseção de Santos, mas você tem conhecimento disso porque é um presidente atuante dessas manifestações que pipocam em todo o nosso país. Eu sei que a maioria dessas manifestações são manifestações prudentes e manifestações que tentam mostrar, através do seu movimento, uma indignação da população em determinados aspectos, seja habitação, seja por transporte, por exemplo, ou contra o gasto excessivo dos estádios de futebol com relação à Copa. Mas qual o posicionamento sobre essas manifestações? Aonde que a OAB se insere? A OAB tem um papel fundamental nessas manifestações, porque ao meu modo de entender, ela tem que ser o elo de ligação entre a população e os demais poderes. E nós somos favoráveis, é claro, a toda manifestação política e democrática, de forma pacífica, é claro. Não podemos aceitar que seja desvirtuado alguns movimentos por algumas poucas pessoas,
mas, sem dúvida nenhuma, toda manifestação em prol da democracia, em prol do Estado Democrático de Direito, de forma pacífica, é claro, nós somos favoráveis e iremos incentivar. No ano passado, aqui mesmo na região, eu, como presidente da subseção, tive o trabalho, né, tive o prazer de receber representantes dessas manifestações Sim. aqui em Santos, na subseção de Santos, colocando a classe dos advogados à disposição e deixando sempre claro que nós somos favoráveis a toda manifestação que seja justa, pacífica e democrática. Um outro aspecto, eu às vezes cobro muito da população, que nós aí eu coloco toda a população brasileira, somos mais críticos do que participantes. Deveria ser o inverso. E eu observo nas sessões da Câmara, por exemplo, Rodrigo, uma ausência da população. Nós temos aí mais de 440 mil habitantes e um número significativo de eleitores. E que às vezes eu vejo essas reclamações quando eu estou na padaria, quando eu estou num evento, quando eu estou na praia. Mas quando tem a sessão, e a Câmara de Santos é a única aqui na região que tem 2 sessões semanais, eu não vejo esse público. Aonde que eu quero chegar? A OAB também tem comissões importantes que discutem assuntos importantíssimos da sociedade. Essas comissões, eu queria que você falasse um pouco sobre elas e se a participação da população está franqueada ou é só para advogados? Não, de forma alguma. Toda pessoa que não é advogado e quiser ingressar alguma comissão nossa, nós temos a opção de colocá-lo como integrante convidado da subseção. Você deixou muito bem claro que a importância do legislativo no nosso cenário, né, nacional. Sim. E, é claro, municipal também. E Santos, né, que tem a nossa famosa Tribuna Cidadã, onde o povo pode ir lá durante e no início de cada sessão expor alguns problemas. Sim. Essa semana mesmo eu estava acompanhando, foi veiculada uma questão importante, né, com relação à segurança pública na região. Dos postos de gasolina. Dos postos de gasolina, onde o presidente José Camargo foi lá exatamente. Passar alguns problemas que estão acontecendo aqui na região. Então, é importante essa participação da ordem também. Nós criamos aqui uma comissão específica, né, comissão de apoio a assuntos legislativos, onde nós procuramos, via OAB Santos, estar a par do que está acontecendo no legislativo da cidade e sempre que qualquer um dos vereadores procurar a ordem para algum tipo de auxílio, seja jurídico, seja institucional, estamos lá de portas abertas, sempre procurando aproximar a ordem cada vez mais dos demais poderes e também da população. Essas discussões, essas palestras, essas reuniões, essas audiências, elas são divulgadas no site da ordem? São divulgadas no nosso site, na nossa rede social, em nosso mailing, no Instagram, que temos agora também o Instagram OAB Santos. Então, assim, procuramos de forma mais democrática possível passar todas as nossas informações, não só a advogada, mas como também a população santista e do Estado. Agora, com relação a um tema importantíssimo, que é a maioridade penal. É uma discussão, eu gosto sempre de lembrar o telespectador, Rodrigo, para que ele entenda há quanto tempo nós já discutimos isso. O telejornal Opinião, quando existia na TV Mar, ele teve início em 93 e foi até 2008. Durante esses 13 anos, a gente sempre discutiu a maioridade penal. E por lá discursaram o Vicente Cassione, discursaram Gastone Rigg, o Aloysio Azevedo, juristas, Ives Gandra, ou seja, muitas discussões sobre a maioridade penal. E eu observo que essa discussão deveria ser travada nos dias atuais mais facultativamente para que as pessoas pudessem participar. Por exemplo, a gente vê um grande número de crimes que estão sendo cometidos por menores de idade e que a gente não pode aí, inclusive, nem falar que eles serão presos, eles serão recolhidos, serão apreendidos. Existe até uma terminologia para que nós possamos nos reportar aos menores, mas na hora de praticar qualquer tipo de ato ilícito, a menoridade aí não implica em quase nada, né? Não, sem dúvida, é um tema muito polêmico, onde há uma divisão, inclusive interna dentro da ordem, algumas subseções pensam de uma forma, o Conselho Federal já teve posicionamento diferente do atual e alguns advogados no Brasil divergem, normalmente quando são vinculados à área penal ou não. Eu, particularmente, eu acho que é um tema que não é velho, que continua novo, né, que continuamos discutindo até hoje. Eu entendo que a discussão devia ser voltada um pouquinho anterior à prática do delito. Eu acho que não é apenas reduzir a idade que vai solucionar o problema. É claro que teremos, numa forma, pelo menos paliativa e imediata, uma solução breve, mas eu acredito que o problema no Brasil é com relação à impunidade. Eu acho que o nosso sistema judiciário apresenta algumas falhas que deverão ser corrigidas. Eu acho que os nossos tribunais superiores apresentam algumas falhas também que deverão ser corrigidas, inclusive no modo de indicação,
para compor os tribunais do Brasil. Você pega o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia é um tribunal que é o órgão máximo do Poder Judiciário, onde a indicação praticamente mais da sua metade veio de um partido específico político. E então nós temos que rever esse posicionamento. E a questão da maioridade penal, reduzir a idade, eu acredito que não vai solucionar o problema se continuar com a impunidade. Porque não adianta você ter uma pessoa que pratica um delito com 20 anos, 18 ou 15, se não tiver uma punição severa, uma punição, inclusive, de forma educativa e restaurativa, que é o mais importante, eu acho que não vai solucionar o problema da violência no Brasil. Você fala com restaurativo, ou seja, a pessoa que ela é presa, o certo é que ela cumpra um determinado período na prisão e que depois, ao alcançar a liberdade, ela possa se ressocializar. Ou seja, isso não existe no nosso país. Não existe no Brasil um projeto de ressocialização daquela pessoa, então é muito comum veicularmos, olha, a pessoa foi para cumprir determinado delito, sai pior do que entrou. Então não podemos pensar dessa forma. Eu acho que não podemos compactuar com nenhum tipo de impunidade e tentar a ressocialização. E é importante mencionar também, na sexta passada, estava no Congresso de São Paulo, que foi veiculado um tema, inclusive pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre o problema dos presídios no Brasil. Nós temos hoje, atualmente, a capacidade para 350 mil, com 550 presos. A questão dos presos provisórios, tem muita gente que está presa, encontra-se presa de forma irregular, e quem teria que estar preso não encontra-se no presídio. Então, é algo que tem que ser feito, uma campanha mais voltada, acredito que para esse aspecto da impunidade. Eu acho que não podemos continuar com a impunidade do jeito que está no país. Por exemplo, esses processos que você acabou de relatar, e a gente observa em várias reportagens de pessoas que até já cumpriram o seu tempo na prisão e estão aguardando para que elas conquistem a liberdade. Nesse caso, o que falta? Faltam juízes fazerem aí a expedição desses alvarás de soltura? Faltam funcionários, a OAB ela poderia auxiliar, ser um braço aí dessa justiça, porque aqui nós não queremos só premiar as pessoas que já cumpriram uma pena, mas a gente sabe que o sistema carcerário está totalmente infartado, né? O que acontece é um número excessivo de processos com uma estrutura não tão adequada, né? Uma falta de interesse enorme no Brasil em estruturar o Poder Judiciário, seja porque a União é um dos maiores devedores do país, infelizmente, não deveria dar o exemplo em que está alguns débitos, infelizmente, sabemos o problema do precatório para receber da União, do Estado e município, que é no Brasil. A Ordem, de forma veemente, repudiou N projetos que sempre procuram atrasar o pagamento do cidadão, mas esse excessivo número de processos e uma pouca infraestrutura, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o fator fundamental e preponderante para esse tipo de situação. E, paralelo a isso, Douglas, nós temos que lembrar sempre que algumas medidas são tomadas, mas acredito que de forma paliativa. É muito comum fazer, o Conselho Nacional de Justiça vai fazer um mutirão, daqui a 3 anos vai ter que fazer outro mutirão, porque teremos o mesmo problema. Então, se não tentar estruturar, reestruturar o Poder Judiciário da forma adequada, não adianta ficar com medidas paliativas. E eu vejo que no Brasil, em todos os poderes, isso, como é aquela coisa do imediatismo. Vamos resolver agora. Não, tem que pensar para frente. Se não pensar no planejamento estratégico de resolver o problema a curto prazo, que não seja tão longo, mas de forma imediata, é difícil. Porque se você fizer um mutirão hoje, daqui a 3, 4 meses, teremos lá presos provisórios da mesma forma da situação que encontra-se hoje. Então, o que falta é o quê? Projeto de forma eficaz, efetiva, que você consiga resolver o problema. E não como, infelizmente, nós vemos no Brasil, inúmeros mutirões para tentar solucionar aquela situação num caráter apenas imediato. Rodrigo, o que você falou é fundamental. Eu vi recentemente, acredito que você tenha assistido também, o ministro Celso Amorim, lá no Rio de Janeiro, falando sobre o Exército que está ocupando algumas favelas do Rio, e ele foi bem claro, inclusive achamos que até o final de julho essas tropas estarão dando a segurança de vida aos moradores das favelas da Rocinha, da Maré, por exemplo. Eu fiquei pensando, eu estava sozinho na sala assistindo, Rodrigo. Escuta, quer dizer que as tropas do Exército no Rio, por exemplo, até o final de julho, porque é quando vai terminar a Copa e depois volta tudo que era antes. Ou seja, tudo paliativo. Sem dúvida alguma, é o que eu acabei de mencionar para vocês. Se nós pensarmos assim, a situação que está o Exército agora no Rio de Janeiro, e pensar ontem mesmo, tivemos uma situação onde a polícia
para fazer uma perícia em determinado local, precisou do Exército. E se o Exército não entrasse, há 9 meses que a polícia não conseguia fazer uma perícia judicial, onde tivemos policiais feridos e o Exército teve que entrar para a polícia conseguir realizar essa perícia. É paliativo. A questão da segurança pública no Rio de Janeiro é uma questão que não envolve 6 meses ou por causa da Copa. A questão que envolve mais de 20 anos atrás, a questão do crescimento das favelas no Rio de Janeiro. Hoje em dia, quando nós falamos de Rio de Janeiro, o Exército saiu das chamadas zonas, né, mais críticas. É o que o pessoal ainda costuma brincar, né? Ainda bem que está o Cristo lá para cuidar, porque se não tivesse, como é que seria a questão da segurança? E é mais uma vez aquela questão do imediatismo. Vamos resolver esse problema agora. Daí você resolve determinado ponto e no outro ponto teremos falhas e no futuro breve teremos os mesmos problemas de segurança no cenário nacional. Isso me entristece como brasileiro, eu acredito que você também. Nós estamos próximos da Copa do Mundo e já está diagnosticado que vai ter apagão nos aeroportos. Entendeu? Você já sabe. E vários aeroportos não têm condição de terminar as suas obras até a Copa. Agora, é isso que me entristece. Quanto tempo já foi discutido que haveria a Copa, que ia ter um planejamento que não existe, né? E aí acaba tendo esse superfaturamento de obras, justamente para mostrar para os estrangeiros que nós estamos preparados para mostrar a melhor Copa. Sim, e nós? E depois da Copa, o que acontece? Rápido intervalo, já eu volto conversando com o Rodrigo Julião, advogado, presidente da OAB Subseção de Santos. Já vou deixar uma pergunta no próximo bloco sobre a campanha de valorização dos honorários, além de perguntas que tem no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.